estão saindo, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nesta série de mensagens que nós temos compartilhado aqui com os irmãos, hoje nós vamos falar sobre a revelação e o propósito da vida e do ministério de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. Agora que eu vi a irmã Edinha ali, eu falei na oração para Deus, lá na casa dela, olha só, a irmã sempre senta aqui na frente, mudou de lugar, mas que bom que a irmã está aqui com a gente. A gente está tão acostumado a olhar e ver as pessoas sempre no lugar ali certinho, quando não vê, a gente acha que a pessoa não está aqui. Marcos capítulo 8, a partir do verso 27, diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Muito bem, irmãos e irmãs, nós chegamos aqui ao foco principal do Evangelho de Marcos. Nós já temos aqui trabalhado nessa série desde o primeiro capítulo de Marcos, e agora nós chegamos ao ponto principal deste Evangelho. Esse trecho, na verdade, é o ápice que vai dividir a narrativa da vida e do ministério de Jesus e vai revelar para nós claramente a razão da sua vida e missão nessa terra. Marcos, ele começou a sua narrativa nos dizendo quem é Jesus, porque logo no início, lá no capítulo 1, verso 1, ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos iniciou nos mostrando quem é Jesus, e agora neste ponto de seu ministério, depois de mais de 2 anos de caminhada espiritual com os seus discípulos, sabendo que a sua hora estava se aproximando, ao fazer então a pergunta, cuja resposta os levará então a outro patamar na sua fé, na sua caminhada com o Senhor, Jesus então passa a desafiar ainda mais os seus discípulos e o que eles haviam aprendido até este momento. Nós temos visto que Jesus, ele tem procurado concentrar o seu ensinamento sobre um pequeno grupo de discípulos, especificamente os 12 que ele escolheu, e não mais na multidão lá fora. Ele está agora trabalhando especificamente com essas 12 pessoas que ele escolheu. E aí ele passa então a operar poucos milagres, visto que o seu foco agora está voltado para aqueles que iriam dar continuidade à sua obra. Até aqui, Jesus ele provou ser Messias, através dos muitos sinais realizados. Mas agora,
Ele procura aqui então ver se os discípulos têm convicção de quem ele realmente é. E aí inicia a sua caminhada resoluta para Jerusalém, para então dar a sua vida em resgate do seu povo. Nós vimos aqui que logo depois da cura do cego em Betsaida, Jesus então ele retira-se com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Então, apenas para a gente poder contextualizar aqui e entender um pouquinho mais, deixe-me falar um pouco sobre essa cidade, Cesareia de Filipe. Essa cidade, irmãos, ela estava totalmente fora da Galileia. Ela estava ali em terras gentias, situada ali ao pé do Monte Hermon. E havia ali uma fonte que era uma das nascentes do Rio Jordão. Herodes Filipe, que governava essa região, lembre-se que as regiões foram divididas entre os filhos de Herodes o Grande. Então existia ali Arquelau, que pegou a parte da Judéia, depois tem Herodes Antipas, que pegou a outra parte ali da Galileia, e Herodes Filipe, que pegou ali uma parte muito mais voltada aos gentios. Então Herodes Filipe, que governava essa região, ele mudou o nome dessa cidade em homenagem a César, o seu imperador, por isso que passou a se chamar Cesareia. Era uma homenagem a César e também a ele próprio. Cesareia de Filipe. Ele muda o nome da cidade. Mas a cidade antigamente ela fora conhecida ali na verdade como Pânias, que era uma homenagem a um deus grego chamado Pan. Irmãos, é muito interessante essa história. Eu até coloquei ali no mapa, eu acho que deve estar no próximo, no anterior, eu não sei, aqui. Só para os irmãos terem uma ideia, Jesus estava aqui em Betsaida, ele vai até Cesareia de Filipe, depois ele vai lá próximo ao Monte Hermon, que onde possivelmente aconteceu a transfiguração, aonde ele teve ali a transfiguração. Agora o interessante, irmãos, é que dentro desse contexto todo aqui, nessa cidade, que antigamente se chamava Pânias, em homenagem a esse deus grego da mitologia grega, que era exatamente assim, metade bode e metade homem, muitas vezes conhecido também como sátiro ou como fauno, também era conhecido, esse deus grego pelos romanos como sátiro ou também como o fauno. Havia ali muitas cavernas, e uma dessas cavernas foi construído um templo para esse Deus. Eu até coloquei aqui embaixo uma representação de como seria naquela época. A maior caverna que tem ali era onde foi construído um templo dedicado a esse Deus Pan, que acreditava-se ser ali o protetor das florestas, o protetor dos pastores, que vivia tocando lá a sua flauta e correndo atrás das ninfas devido ao seu desejo sexual. Construíram ali esse grande templo nessa entrada dessa caverna, de onde saía ali uma grande fonte de água. Irmãos, essa caverna existe ainda hoje, pode ser visitada hoje, lá na região de Cesareia de Filipe. Essa caverna, irmãos, ela era conhecida como a entrada do inferno, porque eles acreditavam naquela época que ali era a entrada do inferno. Por essa razão, no Evangelho de Marcos você não percebe isso, mas no de Mateus você vai perceber que Jesus vai dizer assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não é por acaso que Jesus estava falando isso, irmãos. Ele estava num local onde existia ali um lugar chamado Porta do Inferno, caverna que era dedicada realmente a esse Deus que acreditava-se que os demônios estavam ali e saíam por ali. Então não é por acaso que Jesus vai dizer exatamente nesse contexto que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Jesus. Hoje, na verdade, essa cidade que também foi conhecida como Pânias, assim como Cesareia de Filipe, antigamente ela era chamada de Balinas, porque ali havia um grande centro de adoração a Baal.
Então era ali uma área repleta de religiões pagãs, irmãos. Então Jesus ele usa todo esse pano de fundo de paganismo e falsa adoração para mostrar para os seus discípulos, para fazer os seus discípulos começarem a pensar sobre a questão mais fundamental da vida. E qual é a questão mais fundamental da vida? Irmãos e irmãs, a questão fundamental de quem é Jesus constitui o cerne dessa passagem que nós lemos aqui. Eu diria que nenhuma pergunta é mais importante do que esta que Jesus fez aos seus discípulos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta mais importante. Ela é de suma importância porque a resposta que se dá a ela determina o destino eterno dessa pessoa. A resposta que a pessoa dá a essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, vós, quem dizeis que eu sou, determina o destino eterno da pessoa. Então, aqueles que erroneamente respondem essa pergunta, eles enfrentam o julgamento divino. E é interessante notar que repetidamente, de forma muito clara, os evangelhos reiteram o tema central de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Os 4 evangelhos foram escritos para mostrar e provar: Jesus é o Messias, o Filho de Deus. O evangelista João, inclusive, ele deixa isso muito bem claro no seu evangelho. Aqui no capítulo 20, versos 30 e 31, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os evangelhos foram escritos para mostrar que Jesus é o Messias e é o Filho de Deus. E a expectativa esperançosa dos discípulos, desde o início, era justamente acreditar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Porém, havia ali uma visão muito distorcida em relação ao Messias. Nós sabemos que ao longo de toda a sua existência, os judeus nunca esqueceram que eles eram, em um sentido especial, o povo escolhido de Deus. Os judeus têm essa mentalidade: nós somos o povo escolhido de Deus. E eles sempre consideraram como a época maior em sua história a época de Davi. E eles sonhavam então com um dia em que iria se levantar um outro rei da categoria de Davi, um rei que os faria grandes em justiça e em poder. Porque desde a divisão das tribos e a queda dos reinos do norte e depois dos reinos do sul, o povo judeu sempre foi dominado por outros impérios. Depois ali da divisão dos reinos em reino do norte, reino do sul, reino de Israel, reino de Judá, o povo sempre viveu dominado por outros impérios. Eles foram dominados pelo Império Assírio, depois pelo Império Babilônico, depois pelos Medo-Persas, depois pelos gregos e finalmente eles estavam sob o domínio dos romanos. E eles sonhavam com o dia em que Deus viria para vingá-los de seus inimigos. A mentalidade que eles tinham de um Messias era um Messias que viria para assumir o trono de Israel e trazer novamente Israel à glória que tinha na época de Davi. Na mentalidade deles, o Messias seria o mais destrutivo conquistador da história, que viria esmagar seus inimigos até destruí-los totalmente, seguindo então da restauração de Jerusalém e do reinado messiânico. Irmãos, é por isso que não é estranho
que Jesus ele tivesse que reeducar ali os seus discípulos quanto ao significado de quem era o Messias. Não é por acaso que Jesus teve ali que trabalhar a mentalidade dos discípulos para mostrar a eles o verdadeiro significado do Messias. E também não é estranho que ao final de sua vida ele tenha sido crucificado como um herege, porque em um quadro com essa mentalidade de um Messias rei, que veio para governar, que veio para destruir os inimigos e trazer novamente Israel à glória que tinha antes, não havia lugar para uma cruz, e muito menos para o sofrimento. Com essa mentalidade não havia lugar para uma cruz, não havia lugar ali para o sofrimento. Por isso que eu coloquei aqui como tema dessa mensagem a revelação e o propósito da vida e do ministério de Jesus. Porque não é à toa, irmãos e irmãs, que a narrativa esteja estruturada, inclusive, por meio da história de homens cegos que recuperaram a visão. Lembre-se que anteriormente Jesus havia curado 2 cegos, um cego gago e depois um outro cego lá em Betsaida. Não é por um acaso que essa narrativa está dentro desse contexto, porque Jesus ele procura mostrar aqui a incapacidade dos fariseus de reconhecerem que ele é o Messias e também a incapacidade dos seus discípulos de entenderem as implicações dos seus ensinos. E aí então, quando Jesus ele sai aqui de Betsaida e vai ali para as aldeias de Cesareia de Filipe, e enquanto eles estavam se dirigindo para essa cidade, Jesus lhes faz a pergunta fundamental da vida e do ministério dele, que iria definir também a vida e o ministério dos seus discípulos. E aqui nós temos a confissão de Pedro, quando diz aqui: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizeis os homens que eu sou? Responderam João Batista, Elias, alguns dos profetas. E aí volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro então responde: tu és o Cristo. Irmãos, durante a sua retirada para as aldeias de Cesareia de Filipe, Jesus faz aqui um teste, antes de mostrar aos discípulos o desfecho final para o qual ele estava caminhando no seu ministério e no propósito da sua vida. Antes de realmente entrar na próxima fase de discipulado na vida dos 12, Jesus aplica aqui um teste com apenas 2 questões a serem respondidas. A primeira delas: quem dizem as pessoas que eu sou? Esse é o primeiro teste que Jesus faz. Olha, o que estão dizendo a meu respeito? Nós vemos que apesar dos inúmeros milagres realizados por Jesus, todos os quais testemunharam sobre a sua divindade, a sua messianidade, as pessoas ainda não acreditavam que ele realmente era o Messias. Mesmo depois de tantos milagres, depois de tantas curas, tantas libertações, as pessoas ainda não acreditavam que ele era o Messias. Aqui no capítulo 5 de João, versículo 36, diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Quando você vai aqui no capítulo 10, versículo 37 e versículo 38, diz assim: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai.
Irmãos, eles sabiam que Jesus tinha poder divino, mas eles esperavam ali um Messias que iria libertá-los das mãos pagãs de Roma e estabelecer então o reino de Israel sobre todas as nações. Eles não estavam dispostos realmente a abraçar Jesus como Messias. Naquela época, as pessoas tinham todo tipo de opinião sobre Jesus, exceto aquela que era a verdadeira. A multidão tinha opiniões acerca de Jesus, mas não a convicção de reconhecer quem ele era. E se nós trazermos para os nossos dias, nós podemos perceber que a mesma coisa acontece em toda parte. As pessoas têm várias opiniões sobre Jesus. As pessoas têm várias ideias sobre a pessoa de Cristo. Muitos até o conhecem pelo nome, reconhecem-o como aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Alguns até o adoram regularmente nos templos dedicados ao seu culto. No entanto, são poucos que percebem claramente que ele é o próprio Deus. São poucos que percebem claramente que ele é o único mediador entre Deus e os homens, que ele é o único sumo sacerdote, que ele é a única fonte de vida e paz, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O livro de Atos vai dizer que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Cristo. As pessoas têm várias opiniões sobre quem é Jesus. Alguns até o adoram nos seus templos, mas não o reconhecem como o único Deus, não o reconhecem como o único mediador, não o reconhecem como o único Salvador, não o aceitam como sendo o Cordeiro de Deus. Ideias vagas acerca de Cristo continuam sendo extremamente comuns, assim como era na época de Jesus. Muitas pessoas falam de Cristo, assim como falavam naquela época. O que as pessoas falam ao meu respeito? Alguns dizem que você foi um grande professor, outros vão dizer que você foi um revolucionário, outros vão dizer que você foi um grande profeta, mas não reconhecem que ele é o Senhor, não reconhecem que ele é o Salvador. Esse é o primeiro teste que Jesus impõe ali aos seus discípulos. O segundo teste é voltado agora para eles. Jesus então, depois da resposta que os discípulos deram, pergunta-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Bom, as pessoas aí estão dizendo várias coisas a meu respeito, mas e quanto a vocês? O que vocês dizem a meu respeito? O que vocês pensam a meu respeito? A confissão de Pedro aqui constitui um ponto crítico na vida dos discípulos e para o restante da caminhada deles com Jesus. Porque, meu irmão e minha irmã, se você não souber com clareza quem é Jesus, você estará perdido na questão mais fundamental da sua vida. Se você não souber responder essa pergunta que Jesus direcionou para os seus discípulos, você está perdido na questão mais fundamental da sua vida. As pessoas falam várias coisas a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, mas enquanto a você, o que você pensa a respeito dele? O que você diz? Em contraste com a opinião popular das pessoas,
Pedro então expressa o que cada crente deve saber ser a verdade e para o qual o Evangelho de Marcos, bem como os outros evangelhos, foram escritos para demonstrar: Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Agora, se você não discerne claramente quem é Jesus, então você não pode ser considerado um cristão de verdade, mas apenas um seguidor de uma religião. Se você não consegue realmente entender quem é Jesus na sua vida, então você não é um cristão de verdade. Você é apenas um seguidor de uma religião. Uma religião denominada cristianismo. Porque o cristianismo, irmãos, da forma como Cristo apresenta, é muito mais do que um conjunto de doutrinas. É uma pessoa. O cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o centro, Ele é o eixo, Ele é a base, Ele é o alvo, Ele é a fonte de toda a vida cristã. Novamente aqui no Evangelho de João, ele começa o seu Evangelho dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando você vai para Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quando você vai para Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Meu irmão, minha irmã, ser cristão é muito mais do que seguir uma religião, é seguir uma pessoa, a pessoa de Cristo. Porque fora dele não há redenção e nem esperança. Ele é a fonte de onde procedem todas as bênçãos e a salvação. Mateus, no seu Evangelho, ele vai acrescentar que a confissão de Pedro foi dada por revelação divina. Sabe o que isso significa? Significa que nós só compreendemos quem é Jesus quando os olhos da nossa alma são abertos pelo próprio Deus. Quem mostrou para Pedro que Jesus é o Cristo? O próprio Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te mostrou isso, mas isso veio direto do meu Pai. Ele abriu os seus olhos para que você enxergasse essa verdade. E nós só podemos enxergar a verdade quando Deus abre os nossos olhos para isso. Porque sem a obra de Deus em nós, não podemos compreender nem confessar a Jesus como Messias e muito menos como Senhor.
se não é o Espírito Santo abrindo o nosso entendimento, trabalhando no nosso coração, nós não iremos confessar que Cristo é o Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. É o Espírito que trabalha, que abre o nosso entendimento. Então nós vemos que, apesar das fraquezas dos discípulos em algumas situações, eles tinham vindo a saber que Jesus era de fato o Messias, o Filho de Deus. No entanto, por mais que os discípulos agora estivessem ansiosos ali por espalhar essa notícia, a advertência de Jesus mostra que eles ainda não estavam preparados, porque havia algo mais a respeito e eles precisavam saber. Chegou o momento da história de Cristo em que os discípulos finalmente reconhecem quem Ele é. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Vamos agora sair pregando e vamos sair falando para todo mundo que Jesus é o Messias. No entanto, Jesus traz a eles uma advertência. Jesus diz aqui: advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a respeito. Porque Jesus sabia que eles ainda não estavam prontos. Eles não estavam preparados para o próximo passo. Eles precisavam do próximo passo, que é a revelação da verdadeira vinda do Messias e o propósito do seu ministério. Aqui no versículo 29 a 30, conforme foi mostrado aqui. Irmãos, a última coisa que os discípulos esperavam ouvir nesse grande momento de revelação e clareza era o anúncio da morte do seu Messias. Irmãos, o texto diz claramente que Jesus agora se revelou para eles quem realmente Ele era. E aí Jesus começa a dizer assim: olha, é necessário que aconteça isso, isso, isso e isso. Eu vou morrer, eu vou sofrer e eu vou ressuscitar. A última coisa que os discípulos esperavam ouvir era que o Messias deles iria morrer. Jesus sabia que a sua obra ainda não estava concluída. E por isso que a mensagem do Evangelho ainda estava incompleta. Então seria prematuro para os apóstolos aqui saírem para o mundo e pregar o Evangelho antes da morte e ressurreição de Cristo. Seria muito prematuro que nesse momento eles começassem realmente a sair ali e a pregar que Jesus é o Messias, Ele é o Filho de Deus, antes que Jesus passasse pela sua morte e ressurreição. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no que ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, e Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Jesus, ele abre aqui um novo capítulo no discipulado dos apóstolos. E ele passa então a falar claramente acerca do seu padecimento, da sua prisão, da sua morte e ressurreição. Porque até então, Jesus não havia ainda mostrado essa parte do que viria a acontecer com ele. Até então, Jesus ainda não havia dito para os discípulos o que deveria acontecer com o Messias.
E o texto diz aqui claramente, olha só, então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse, e isto ele expunha claramente. Depois que Jesus, ao fazer a pergunta fundamental da vida deles, queria determinar o restante da caminhada deles com Cristo, e Jesus, percebendo que a resposta que eles deram era que Jesus queria ouvir, Jesus, então agora vocês estão prontos para o próximo passo. Agora eu vou dizer a vocês exatamente qual é o propósito da minha vida e da minha missão, o que realmente eu vim fazer aqui. Agora sim eu vou mostrar para vocês, porque até então Jesus não havia dito nada a respeito disso, pelo menos não de forma muito clara. Mas Jesus vai revelar que o seu propósito em vir ao mundo era dar a sua vida e resgate do seu povo. E o interessante, irmãos, observe que Marcos diz que Jesus fala aos seus discípulos que era necessário acontecerem essas coisas. Ele vai dizer aqui, olha, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado e eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Jesus, irmãos, ele viu esses eventos não como meras possibilidades do futuro, mas sim como certezas, como coisas que simplesmente tinham que ocorrer para que ele cumprisse com a vocação dele. Então, quando Jesus começa a falar da sua morte, do seu sofrimento e da sua ressurreição, Jesus não estava especulando, olha, eu vou começar a ser perseguido, então de repente pode ser que aconteça aí alguma coisa de ruim comigo. Não, Jesus falou com toda clareza, é preciso acontecer isso, é necessário, porque esse é o propósito pelo qual eu vim. Essa é a missão que o meu Pai me deu para fazer. Essa é a minha vocação. Existe um significado muito mais profundo nessas palavras. Era necessário que o Filho do Homem sofresse e fosse morto. Irmãos e irmãs, a sua paixão e morte eram imprescindíveis para que houvesse expiação pelos pecados. Porque a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o sacrifício na cruz não haveria satisfação da santa lei de Deus. Sem o sacrifício na cruz nós não seríamos reconciliados com Deus. Sem o sacrifício na cruz, nós jamais receberíamos a vida eterna. Sem o sacrifício na cruz, não haveria justificação. E não havendo justificação, consequentemente, todos nós ainda continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados ao lago de fogo e enxofre, que conforme diz a palavra, o verme não morre, o fogo nunca se apaga. Se Jesus não passasse pela cruz, o nosso destino seria o inferno. Por isso que ele diz, é necessário, eu preciso fazer isso. Eu preciso cumprir a missão que o Pai me deu. Esse é o propósito da minha vida. Eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Nesse ponto nós encontramos a verdade central da Bíblia. Cristo
morreu pelos pecadores, mesmo que eles não merecessem isso. Cristo sofreu em nosso lugar lá na cruz, e mediante o sofrimento Ele comprou o céu para todos aqueles que nele creem. Ele deu a garantia de entrada no céu para todos aqueles que passarem a exercer a fé nele. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa: sem a cruz e a ressurreição de Cristo, o cristianismo não passa de uma mera religião. Se não houvesse cruz, se não houvesse ressurreição, estaríamos perdendo o nosso tempo. Aqui mesmo, novamente, em 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre isso, o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 13, ele diz assim: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E aí termina dizendo aqui: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sem cruz, sem ressurreição, não haveria salvação. Todos nós continuaríamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Por isso que ele diz: é necessário, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, não haverá salvação, não haverá perdão. Mas diante dessa revelação que Jesus traz para os seus discípulos, surge um pensamento satânico. No versículo 32 e 33 diz assim: e isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Meu irmão, minha irmã, Pedro tinha razão com relação a uma coisa: a identidade de Jesus. Ele soube reconhecer quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha razão quanto a isso, mas ele errou na sua maneira de compreender, porque a mentalidade de Pedro, e nós vamos ver que possivelmente também dos outros discípulos, era a mesma que das pessoas da sua época. O Messias para eles estava ligado à ideia de glória, à ideia de triunfo. Então, sendo assim, a cruz para eles era um caminho de derrota. Por isso que Jesus fez o teste com eles. O que as pessoas estão falando ao meu respeito? Mas e vocês, o que pensam, o que dizem ao meu respeito? Embora eles tivessem passado no teste reconhecendo quem é Jesus, eles falharam na maneira de compreender a vida e o propósito de Jesus. Porque quando Jesus começou a dizer assim: olha, é necessário, eu preciso fazer isso, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A palavra diz que Pedro chama-o à parte e começa como que a repreendê-lo. Não, Senhor, isso jamais, de forma alguma. Eles não estavam compreendendo, porque a ideia de Messias deles era a mesma daquela da multidão. E nós podemos dizer que Pedro apresentou até mesmo a mesma tentação que o diabo trouxe a Jesus no deserto, lá no início do seu ministério.
Porque quando Jesus iniciou seu ministério, ele foi levado ao deserto pelo Espírito, e uma das tentações que o diabo colocou diante de Jesus foi mostrar para ele todos os reinos do mundo, toda a glória do mundo, e dizer para Jesus: olha, eu posso te dar tudo isso daqui, eu te dou o trono para você sentar, você só tem que me adorar. Praticamente é o que Pedro estava fazendo aqui. O coração desta tentação era a aquisição de um trono sem a experiência de dor e sofrimento. Irmãos e irmãs, Pedro não estava olhando para o Messias do ponto de vista de Deus, mas ele ainda estava pensando no Messias como um líder político que iria livrar os judeus da sua subjugação romana. E o fato aqui de Jesus virar-se para todos os outros sugere que Pedro, na verdade, estava ali sendo o porta-voz, estava articulando o que os outros também pensavam. Provavelmente ali, depois que Jesus começou a falar sobre o propósito real da vida e ministério dele, o que era necessário acontecer com ele, os discípulos começaram a debater entre si. Fala, Pedro, pergunta, vai lá e fala para ele, isso pode acontecer. Ele é o Messias, ele vai sentar no trono. Como que ele vai morrer? Como que ele vai governar se ele for para a cruz? Jesus mostra que Pedro e os outros discípulos foram tomados por uma cosmovisão puramente humanista e diabólica. Eles não conseguiram entender como Jesus poderia optar pela cruz e não pelo trono. Eles não conseguiam ver como o Messias, o Filho de Deus, pode optar por uma cruz e não pode optar pelo trono. Num lapso ali de fraqueza e insensatez, Pedro deixa-se ser usado pelo diabo e procura tirar Jesus do caminho da obediência à vontade do seu Pai. Mas Jesus reconheceu quem é que estava por trás daquela mentalidade satânica que Pedro estava falando com Jesus. Porque ele vira para Pedro e para os outros e diz: arreda daqui, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas somente das dos homens. Meu irmão, minha irmã, são muitos que, por se deixarem levar pela visão humanista e diabólica, são influenciados a evitarem o caminho da cruz e do sofrimento e procurarem um caminho de glória. Muitas pessoas que têm essa visão humanista e diabólica, elas não querem enfrentar o caminho da cruz e do sofrimento. Elas querem buscar o caminho da glória. Pessoas sem Deus não se preocupam com as coisas de Deus, mas têm os seus olhos voltados para o mundo. Porque o objetivo do genuíno discipulado é a absoluta conformidade com a mente divina, conforme revelada em Cristo, que compreendia as coisas de Deus e submetia-se à vontade de Deus. Cristo entendeu o porquê que ele teve que vir a essa terra. Ele veio para cumprir com a sua missão. E ele diz: é necessário, eu preciso fazer isso, porque esta é a vontade do meu Pai. Mas aqueles que querem evitar o caminho da cruz preferem olhar para o mundo e não submeter-se à vontade de Deus. Esperava-se que o Messias liderasse Israel em uma nova era de liberdade e república.
Mas Jesus deixou claro que a confiança dos discípulos devia estar focada nele, e não nas expectativas populares correntes da missão messiânica. A partir da segunda metade do Evangelho, que nós vamos trabalhar daqui para frente, Jesus ele começa a deixar os locais de maior movimentação e começa a ir para localidades mais afastadas. Ele começou indo ali para Cesareia de Filipe, uma região totalmente pagã, aonde um judeu jamais pisaria. E depois ele retoma o caminho, passando ali novamente pela Galileia, porém sem muito alarde. Ele passa ali de uma forma sem causar muito alvoroço, indo depois para a Judéia e finalmente dirigindo-se a Jerusalém. Nós vimos que na primeira parte do seu Evangelho, Marcos deu destaque às obras de Jesus, que provam e comprovam sua divindade e messianidade. E aí chega nesse ponto aqui, Jesus procura verificar o entendimento dos seus discípulos, preparando-os para o próximo passo na sua caminhada com Ele. O reconhecimento de quem Ele é e também a revelação da sua vida e do seu ministério. Jesus, irmãos, mostrou que o Messias não é aquilo que a multidão esperava. Ao invés de vir para lutar contra a liderança política, a fim de restabelecer o antigo regime de Davi em oposição aos romanos, Jesus mostra que o Messias seria assassinado por uma coalizão política das autoridades, o qual também foi profetizado aqui no Salmo de número 2, quando ele diz aqui: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Marcos agora introduz qual é o verdadeiro caminho do discipulado, que realmente significa seguir a Cristo. Então nós vemos que a confissão de Pedro mostra que Jesus ele não é um simples profeta, ele não é apenas um professor ou um revolucionário, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. No entanto, mesmo para um discípulo na sua caminhada, ele pode ter os seus olhos embotados e as suas mentes voltadas para as coisas deste mundo. Meu irmão, minha irmã, é preciso olhar para Cristo. É preciso olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que nos mostrou o caminho do discipulado é o caminho da cruz. Esse é o caminho do ser discípulo de Jesus. Você não pode alcançar as bênçãos de Deus se você não estiver disposto a seguir as pegadas de Jesus. Aquilo que para os discípulos seria uma má notícia, nós vamos ver daqui para frente que foi na realidade a melhor notícia que o mundo já recebeu, porque é o próprio coração do Evangelho. Cristo veio, como está escrito nas Escrituras. Ele morreu, como está escrito nas Escrituras. Mas ele ressuscitou, como está escrito nas Escrituras. Este é o cerne do Evangelho de Cristo. É isso que nós temos que pregar. Através da sua morte e ressurreição, Jesus Cristo, o Filho de Deus, pagou a penalidade do pecado,
nos livrou da morte, de forma que todos aqueles que creem nele passam a ter a vida eterna. Jesus morreu, ressuscitou, e para aqueles que creem, passam a ter vida e vida com ele. Mas o caminho com Jesus não é um caminho muito fácil de se seguir. Não é como os discípulos estavam esperando um caminho de glória. Vamos para o trono, vamos reinar, vamos governar. Não. Jesus mostrou o caminho da cruz. Você está disposto a seguir o caminho de Jesus? Porque se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, você vai seguir as pernas dele. E é isso que ele vai, inclusive, falar com os discípulos logo depois deste ocorrido aqui. E se alguém quiser seguir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. É isso que devemos fazer. O caminho de Cristo é o caminho da cruz. Foi o que ele mostrou para os discípulos. E essa é a mensagem que nós anunciamos. Jesus veio, ele viveu, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele dá vida eterna a todos aqueles que passam a crer nessa mensagem. Vamos orar? Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra mais uma vez. Palavra bendita, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração. Te agradeço pela direção do teu Espírito Santo, ó Pai, do ministrar desta palavra, trazendo, ó Pai, esta verdade para as nossas vidas. A questão fundamental que devemos responder: quem é Jesus? Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E Ele nos mostra, ó Pai, o caminho que nós devemos seguir. O caminho árduo, como Ele mesmo ensinou aos seus discípulos, logo no início do seu ministério, dizendo: a porta é estreita, o caminho é estreito, são poucos os que seguem por ela. Mas aqueles que seguem enfrentam todas as dificuldades com uma certeza: a certeza da vitória garantida pelo Senhor. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, e hoje nós podemos, ó Pai, desfrutar das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, por causa do que Ele fez. Te agradecemos por isso. E que nós possamos ter essa convicção no nosso coração: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Que realmente possamos ter, ó Pai, no nosso coração, ó Deus, disposto a obedecer a Tua palavra. Não importa, ó Deus, qual é o caminho pelo qual o Senhor vai nos levar, mas devemos seguir o caminho de Cristo, o caminho da obediência e submissão à Sua vontade. Ele, ó Deus, que cumpriu, ó Pai, com o seu propósito, para o qual o Senhor o enviou. Que nós também possamos cumprir, ó Deus, com o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Antes de nós finalizarmos, eu quero passar aqui alguns avisos para os irmãos. Lembramos que nós iniciamos hoje pela manhã a nossa classe de heresia para as pessoas que estão chegando na nossa igreja. Nós temos aí
aprendido sobre a salvação. Pode passar no próximo aqui, que eu acho que tem aqui o cronograma de nossas aulas que eu coloquei aqui. São 7 lições, 7 domingos, onde nós estaremos estudando essas lições referentes aí, principalmente a questão da salvação. Iremos terminar no dia 21 de maio, porque no dia 28 de maio nós vamos ter o nosso encontro das famílias. Lembrar os irmãos também que no próximo domingo é o nosso culto de Páscoa, irmãos. Eu diria até que a mensagem de hoje deveria ter pregado no domingo que vem, né? Seria mais cabível ali a situação. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, no próximo domingo, o nosso culto de Páscoa está sendo preparado aí pelas crianças. Pode passar para o próximo, uma apresentação aí especial das crianças também. Então, esteja aí divulgando. Depois a gente vai elaborar melhor o convite e compartilhar com os irmãos nas redes sociais. E lembrar os irmãos também que no dia 30 de abril, irmãos, desse mês, nós temos nosso domingo de missões. Lembre-se que dentro do nosso calendário, do nosso cronograma, os meses que tem 5 domingos, o último domingo nós tiramos para fazer o domingo de missões. Então, geralmente nós temos aqui pela manhã uma EBD, que a gente vai fazer uma EBD especial, uma EBD missionária, e logo após a EBD nós fazemos um almoço, um momento de estarmos juntos aqui em confraternização. A gente vai estar depois passando mais informações a respeito disso. E aí à noite, o nosso culto de missões. Então marca aí a sua agenda, dia 30 de abril, o nosso domingo de missões, por isso que ele não está inclusive lá no nosso cronograma de aulas, lá eu pulei, justamente por conta de ser um domingo especial de missões. E também, um outro recadinho, dia 15 de abril, é o Dia da Mulher Cristã, vai ter um culto especial aí, na Igreja Cristã Evangélica ali do Jardim Maringá, em São José dos Campos. É solicitado apenas aí a contribuição de R$5 para o cafezinho ali com as irmãs. Qualquer informações a respeito disso, é só procurar a minha esposa Luciana, que ela pode passar para as irmãs, e também a irmã Marta, que é a líder de mulheres em ação aqui da igreja. Então, só procurar as duas ali e elas passam essas informações para as irmãs. E aí os nossos podcasts que a gente tem compartilhado todas as quartas-feiras através dos canais da igreja. Vamos colocar de pé, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Quero agradecer aqueles que estão nos visitando aqui nessa noite. Obrigado pela presença, que vocês realmente possam voltar mais vezes para estar conosco. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esse tempo que nós passamos aqui. Tempo abençoado pelo Senhor, ó Deus. Tempo realmente, ó Pai, onde nós podemos estar juntos para louvarmos e agradecermos o teu nome. Para Deus estarmos orando, ó Pai, intercedendo, ó Pai, diante do Senhor, e principalmente para ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, ó Pai. Te agradecemos porque nós temos visto, ó Pai, e realmente entendido que o Senhor tem tratado conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, durante esta semana, e realmente tenhamos os nossos olhos voltados para Jesus, vivendo cada dia, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu Santo nome. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Deus, o Filho, e assim que as consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.